apóstolos eles estavam vivos e eles estavam passando por grandes dificuldades, sabe? E eu me identifico com este período, porque de lá até agora, segundo as Escrituras, a igreja passaria por mais dificuldades ainda. Mas aqui eu consigo perceber e tirar grandes coisas a qual nós podemos compreender e trazer para a nossa vida. Está no livro de Atos, no capítulo 3. Tá? Se quiser me ajudar dando glória, Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. O Senhor se faz presente nessa casa. Aleluia. Atos, capítulo 3. A epígrafe aqui do texto é a cura de um coxo. Então nós vamos falar sobre a cura do coxo e vamos entrar um pouquinho no discurso dele. Tá bom? Pedro e João subiam junto ao templo, à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olhe para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Glória a Deus. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andando e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmolas à porta formosa do templo, e ficava cheio. E ficaram cheios de pasmos e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: varões israelitas, por que vós maravilhais disso? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizemos andar este homem? O Deus de Abraão, e de Isaque, e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho, Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e justo, e pediste que se vós desse um homem homicida. Aleluia. E matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Glória a Deus. Aleluia. Esse texto aqui foi escrito por Lucas, todos nós conhecemos e ouvimos falar dele, e aqui nesta descrição está falando acerca de um acontecimento que aconteceu no templo, ao qual os apóstolos eles congregavam ao Senhor Deus. Nos primórdios da igreja, a igreja ela se reunia primordialmente dentro do templo, o templo que fora construído por Herodes o Grande. Então, era um templo muito lindo. Os meus queridos irmãos, vocês se lembram dos apóstolos chamando Jesus e mostrando ele o templo, falando: ó Senhor, que maravilhoso templo, que pedras lindas. E Jesus falou: aqui não ficará pedras sobre pedras. Então nós vemos que era uma construção muito linda e era o centro da cultura judaica naquela época. E esses apóstolos, Pedro e João, estavam subindo na hora nona, que é às 3 horas da tarde, e entrando pela porta formosa, mas só que tinha um detalhe:
ali, que não é exatamente um detalhe para aquela época. Naquela época existiam muitos pedintes. Assim como hoje existe, naquela época existiam muito mais, porque não tinha nenhum tipo de assistencialismo, né? E quando alguém, por exemplo, como este coxo, nascido com deficiência, era notado, ele era escanteado imediatamente, porque naquela época tinha-se uma visão em certos redutos religiosos, inclusive grande parte dos judeus, de que as doenças eram por causa do pecado que a pessoa havia cometido. E Jesus vem e corrige isso. Jesus fala, não, está cometido dessa doença ou deste mal para que a glória de Deus possa agora resplandecer sobre a vida dessas pessoas. Aleluia! Então as doenças, para nós cristãos, é uma oportunidade de ouro, de demonstrar o poder de Deus. Quantas vezes nós nos deparamos com uma doença e nós falamos, tomar remédio, tá certo também? Mas é uma ótima oportunidade de orar, é uma ótima oportunidade de interceder, de buscar o sobrenatural de Deus, para que isso possa nos fortalecer. Aleluia. Grande parte das coisas a qual se utilizou para que eu chegasse até aqui desta forma, edificado e forte, né? Não em todas as áreas, mas na grande parte, vieram através de dificuldades. Aleluia. Quando nós lemos aqui no verso 2, era trazido este varão, né, que estava coxo desde o ventre da sua mãe, o qual todos os dias colocava à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola. Veja bem, esse homem aqui, que estava coxo, que estava paralítico, ele precisava de algo que era primordial para a vida dele, que eram as pernas, que era andar. Ele necessitava disso. A necessidade maior dele era andar. A necessidade maior dele não era pedir esmola. E ele não tinha a visão correta. Talvez porque, quando você vai ler aqui depois, no restante do capítulo 3, você vai ver que era mais de 40 anos, sabe? Passando por essa situação. E por passar por essa situação, a visão dele e a visão daqueles que estavam com ele estava deturpada. Era dinheiro e não era. O problema era a saúde. E a saúde nós temos que buscar única e exclusivamente, primeiramente, em Deus. Aleluia! Glória a Deus. Porque nós dependemos do Senhor. O Senhor que é a nossa força. A Escritura diz que a palavra dele é medula para os nossos ossos. Aleluia. Nos fortalece. Aleluia. Aleluia a Deus. No verso 3, ele vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E muitas vezes, meus queridos irmãos, queria fazer um adentro aqui. Eu me pego pedindo esmola. Às vezes eu entro na casa do Senhor e eu me pego pedindo esmola. Aleluia. Nós temos que aprender, amados irmãos, a pedir corretamente ao Senhor. Nós temos que aprender a enxergar as nossas necessidades. Às vezes nós olhamos e colocamos a culpa das nossas necessidades no dinheiro. Às vezes colocamos no nosso cônjuge, colocamos na nossa família. E o que nós necessitamos de fato é Jesus de Nazaré. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Minha esposa leu aqui Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, se o pastor estiver sobre a sua e a minha vida, nós vamos passar algumas necessidades, vamos. Mas o essencial, Ele vai garantir para mim e para a sua vida. Aleluia. Então, quando ele vê Pedro e João se aproximando, ele pensou, olha aí a oportunidade de ganhar o dinheirinho. Eu fui colocado aqui para isso, eu não fui ensinado a buscar um milagre, eu não fui ensinado a buscar a Deus pelo impossível, pelo aquilo que as pessoas comuns não podem fazer, eu vou ganhar o dinheiro. E nós vemos no verso 4, né, que Pedro com João
fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E eu vou dar um título para essa mensagem: visão espiritual. Nós temos que apurar a nossa visão. A nossa visão depende de como nós estamos nos relacionando com o nosso Deus, com a intimidade que nós temos com Ele. Aleluia. Por isso que nós vamos ver aqui nesse texto tantas vezes falando e olhou e viu e fitou. Porque este texto aqui demonstra para nós alguém que estava com a visão errada sobre aquilo que ele necessitava. E às vezes eu me pego assim, e nós nos pegamos assim, a gente precisa corrigir isso. Mas só que Pedro, ao perceber aquele problema na porta da casa do Senhor, o que Pedro faz? E não era a primeira vez, provavelmente, que vira ele ali, porque o texto diz que todos os dias ele era posto perto, ali ao lado da porta formosa. Glória a Deus. Pedro é diferente. Você e eu temos que ser diferentes. Aleluia! Glória a Deus. Olha só, Pedro fitando os olhos nele. Pedro viu, Pedro olhou. E fitar os olhos não é apenas de relance, é você olhar para a situação, delegar o seu momento, aquele momento a qual você está vendo, 100% do seu tempo, e se preocupar com aquilo. É assim. Glória a Deus. É analisar a situação. Jesus Cristo olha para a sua vida aqui nessa tarde. Eu não sei qual é